ajudar sempre. Ó, teve uma hora que tu falou o lance do... que uma dos principais feitiços era de ter a força de um demônio inferior em você. Que não é uma possessão, é mais ele te empresta força, talvez? Uma incorporação. Não, assim, ó. A possessão demoníaca, né, ou a canalização, ela é feita por demônios de menor patente, né? Aí pode possuir qualquer um, né? Isso tem registro bíblico para isso, mas não é tão banalizado como a gente vê nas igrejas hoje. Hoje em dia, os Erivezeira tem demônio na igreja, né? Tem demônio na igreja, demônio dando testemunho, né? Pedindo dízimo e tal. Falando engraçado. Falando errado ainda, né? Imagina, o demônio, falando errado. O demônio tem milênios de anos, né? Para pensar, domina todos os idiomas do mundo, né? Falar aramaico, hebraico, tudo mais. De repente, demônio, o que você está fazendo nessa vida, demônio? Nós vai fazer ele cair da bicicleta, tropeçar na tauba, bater. Ah, tá. Então, Errado mesmo, tá. Então, é assim. Então, não compra, né? Não é demônio. Um demônio analfabeto. Não dá. Não, demônio. Vai ler Caminho Suave. Vai pro Caminho Suave. Não. Tá. Mas e o contrário disso? Acontece? Anjos incorporam? Não. Existe uma seita angelical? Não. Não existe? Não existe. Porque os anjos não vão fazer isso. Não vão fazer isso porque é contrário aos preceitos de Deus. Quem recebe adoração é Deus, não é o anjo. Né? Jamais iriam se colocar. Mas não tem uma seita... Não tem os bonzinhos? Tem os mauzão. Mas tem os bonzinhos? Não, os bonzinhos são aqueles que acreditam em Deus, que seguem os preceitos de Jesus. E eles não são organizados? São um bocado desorganizados, mas tem um remanescente fiel, né? Tem um grupo dentro da igreja que realmente se destaca, que realmente está ali de fé, de vontade. Então, às vezes eu costumo dizer que a pessoa... Na igreja, porra, se eu quiser ir pra igreja, eu só vou ali e entro, né? Pra eu entrar na Irmandade é outra pira. É outra pira, você tem que ser chamado, convocado, tudo mais. É um filtro muito mais... É um filtro muito mais bem feito. Rigoroso. Rigoroso. Mas hoje a igreja trouxe estratégias do mundo, né? Estratégias carnais para atrair crentes carnais, né? Então pinta a igreja de preto para ficar tipo balada, boate, né? Então isso parece piada, mas tem, né? Tem, então tem festa junina gospel. Para mim parece uns caras querendo atrair a juventude para cobrar dízimo. Mas tá, aquele lance de canalizar o demônio, então, dá pra você fazer, dá pra um feiticeiro, um sacerdote talvez? Um sacerdote já consegue canalizar um demônio, né? Mas ele precisa ter uma linhagem, né? Você tem que ter vindo de uma linhagem, tem que ter uma descendência dos nefilins. Ah, é? Tem que ter uma descendência, uma linhagem. Como você sabe? Isso é do diabo, pô. Como você sabe? Como que você descobre? Não, eu não sei. Eles disseram que eu tinha. Ah, não. Mas quem tem? Eles têm uma árvore, como se fosse uma árvore genealógica, né? Então eles têm, mais ou menos como o Mormon faz, acho que é Mormon que faz isso. Ah, tá. Né? Que eles têm uma árvore, eles vão lá desde Adão, eles abrem a árvore e chega até todo mundo que está hoje, dividindo a população. Tu chegou a ver essa árvore lá? Eu cheguei a ver em aula, mas eu não memorizei. Tá, mas muito detalhe. Assim, tipo, os caras do topo lá que originaram essa porra aí era quem? Era Adão e Eva também? Não. Em Gênesis capítulo 6, diz que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que mais lhe agradaram. Né? Então, filhos de Deus, anjos. Viram que as filhas dos homens, terrenos, né, possuíram essas mulheres, tiveram relações sexuais com essas mulheres, né? E aí, através dessas relações sexuais, nasceram gigantes, homens de grande renome na antiguidade, né, que a Bíblia fala. Né? Por exemplo, o próprio gigante Golias, que enfrentou Davi, tinha 2,75 metros de altura. Então ele era um gigante, né? E ele não era uma pessoa que tinha doença gigantismo, porque só a armadura dele pesava 80 quilos. Né? Então ele era um cara forte, era um guerreiro imbatível, né? Então você tem que ter uma descendência desses Néfilins, né? Que Néfilim vem de queda, de Nef, queda. Então dessa fusão genética que continua acontecendo até hoje. Tem rituais da alta magia, rituais de magia sexual que acabam gerando pessoas
com uma genética diferenciada. Né? Não que você perceba mais, não mais em altura, como era antes. Foi aperfeiçoando isso com o tempo, né? Então, mas elas têm uma genética diferenciada. Os demônios que transam? Agora eu vou te explicar o detalhe. Eles não têm o poder de se multiplicar. Porque se o demônio tivesse o poder de se multiplicar, seria o fim da picada. Né? A gente estaria lascado, teria demônio pra caramba por aí, né? A gente vai fazer, o que a gente vai fazer hoje à tarde, né? Não sei. Vamos multiplicar demônio aí na humanidade. Vamos dar uma demonizada aí, né? Pois é. Então, na verdade, o que acontece? A explicação que eles davam é o seguinte. No ritual, isso é só dentro de um ritual, não pode acontecer em qualquer lugar. Né? É feito só em contexto ritualístico. Já ouviu falar de súcubus e íncubus? Já. Já. Tem no Ragnarok. Tem? Súcubus Súcubus é um demônio feminino muito atraente. Sedução. O Incubus também um pouco. Só que né? masculino. Masculino, isso mesmo. Então, o demônio ele pode se materializar. Né? E nós vemos o poder desses demônios. Para você ter uma ideia do poder dessas entidades, você pega o que a Bíblia retrata. Vou me pautar na Bíblia para não pegar só a experiência pessoal. Você pega lá Moisés, ele vai enfrentar Faraó, né? Só que ele vai junto com Arão. Aí a vara de Arão, que era um objeto de madeira, né? Deus faz transformar numa serpente. Quer dizer, mudou a matéria, pegou madeira e fez virar um ser orgânico, vivo, uma serpente. Quer dizer, é um poder, né, muito divino. Grande, né? Grande. Só que aí os bruxos do faraó, os magos de faraó, fazem duas serpentes. Eles pegam duas varas de madeira, né, as duas de madeira, e eles fazem as duas se transformarem em serpente. Então eles também têm o poder de alterar a matéria. Então, em determinados rituais, você pode modificar a matéria. Então existe um ritual na Irmandade que os caras alteram matéria. Altera a matéria, que é o caso da licantropia. Não sei se está tempo de falar tudo, mas vamos ver. Tá. Deixa cara, eu terminar o tempo é teu também, tá? A hora que você quiser ir embora, tu... Não, pra mim tá de boa. Pra mim também, pô. Porque eu gosto de um papo. Então demorou. Então tá. Então, assim... tu tava na cobra. Na cobra. O súcubo e o íncubo. Tá. E o íncubo, né? Então, o demônio se materializa na forma feminina, né? Aí tem relação sexual nesse ritual de magia sexual com o homem. Então, ela recolhe o sêmen. Recolher o sêmen masculino, né? Aí ele vai se transformar num ser masculino, no íncubo, né? E tem relação com uma mulher. Né? Aí ele fecunda, então ele transporta a célula germinativa. Só que como essas entidades têm uma espécie de energia, na falta de uma palavra melhor usar energia, eles vão causar uma alteração, né, na formação desse feto. É que nem uma mulher grávida não pode tirar a radiografia, né? Porque a radiação pode alterar o feto. Né? Você vê o que aconteceu em Chernobyl, sabe? Animais, plantas, tudo sofreu deformidade. Então a deformidade seria o tamanho, né? Então, quer dizer, eles nasceram gigantes, enormes, né? E muito poderosos. A Bíblia fala que eles eram gigantes e muito poderosos, inteligentes também. Tinha uma inteligência especial, tinha uma capacidade especial, né? Então, quando você tem que ser descendente dessa linhagem, né? Então, quer dizer, não aconteceu um caso, 2, 3, foram vários casos, né? Aí veio o dilúvio, matou todo mundo, inclusive os gigantes. Só que depois do dilúvio continua tendo gigante, né? O caso do próprio Golias. Então é algo que a gente vai chamar de precedente bíblico. Então uma coisa que aconteceu, ela poderia acontecer de novo. Então continua acontecendo e acontece até os dias de hoje, né? Só que a mutação genética não é mais visível aos olhos, né? Não é mais perceptível. Né? Você não nota que aquela pessoa ela não tem escamas, né? Não tem orelhas pontudas do Spock, não tem coisas assim. São alterações só para ele servir de um recipiente. Um recipiente para poder suportar a canalização. Entendi. Suportar a canalização.